Vamos ao debate, então. Segundo a apuração da âncora Daniela Lima, aliados que monitoram a situação de Mauro Cid e da família dele afirmaram que o ex-ajudante de Bolsonaro deve assumir que fraudou o próprio cartão de vacinação da esposa e o da filha. Conforme esses aliados, Mauro Cid deve alegar motivo pessoal. Também há expectativa de que Mauro Cid blinde Bolsonaro no caso. Pergunto e começo com você, Poit. Você considera que blindar o ex-presidente é uma boa estratégia? Lu, como a gente até comentou em outra edição essa semana, talvez é a única estratégia. Porque pensa que o Bolsonaro está numa enrascada. Ele tem que medir as palavras para ele não fritar ou não deixar o Mauro Cid sozinho nessa, né, e jogar toda a culpa. O Mauro Cid trocou de advogado e o atual advogado, coincidentemente, é um especialista em delação premiada. E aí eu até comentei, existe a chance, vamos lá gente, a gente não tem o veredito, existe a chance do Bolsonaro não saber o que o Mauro Cid fez. Mas qual que é a teoria, Poit? Gente, na exposição pública e acompanhar um pouco de política e os seguidores do ex-presidente Bolsonaro, tem tanto doido ou tanto fã do mito que os caras fazem um monte de loucura, desde bater continência para pneu, até fazer uma super surpresa aí e falsificar a carteirinha de vacina dele. Gente, eu acho que vão por essa estratégia. Vai dizer que ele fez por conta própria, que o presidente não sabia, que ele queria facilitar as coisas ou estar preparado para algum imprevisto. Mas é óbvio que é duro de acreditar, porque o ajudante de ordem, como a gente já tratou aqui, é aquele que carrega a pastinha, carrega a mala do lado da autoridade, sabe de tudo, controla a agenda pessoal. Esse daí até conta em dinheiro, a gente já debateu, que pagava e é esquisito. Estamos ansiosos para saber qual que é o resultado do depoimento do Mauro Cid, novamente, aguardando a justiça averiguar e dando a presunção de inocência, assim como a gente falou agora há pouco de Fernando Collor de Mello. Ô, Juliano, o que você acha que realmente aconteceu e o que você acha que vai ser dito à justiça? Se é a mesma coisa, ótimo. Primeiro, Lu, obviamente, eu não sei que tipo de blindagem que o Mauro Cid pode oferecer para o Bolsonaro, né? Assumir que ele mesmo fraudou a vacina, o cartão de vacina do Bolsonaro, que ele acessou a conta do Bolsonaro no Conecta SUS no dia 22, 27 e 31 de dezembro para fraudar os dados, etc., isso não é suficiente para blindar o Bolsonaro, porque as suspeitas envolvendo as operações aí do Mauro Cid, da Michelle Bolsonaro, do próprio ex-presidente, já avançaram em muito do que era inicialmente investigado em relação ao cartão de vacina. Esse inquérito certamente não vai parar na adulteração do documento oficial de vacinação do ex-presidente, que já é, por si só, um crime. Mas, para além disso, o que o telefone do Mauro Cid deve revelar nas próximas semanas é lavagem de dinheiro, eventualmente formação de quadrilha, peculato, vem coisa muito pesada por aí, Lu. E essas informações que vão ser coletadas do telefone do Mauro Cid vão fazer com que esse inquérito ganhe outra dimensão. Veja, só de transferências a R$400 mil feitos da conta do Mauro Cid, para não falar da holding ou do trust que a família Cid mantém nos Estados Unidos, compra de casas milionárias. E, me permitindo divergir aqui do Poit, não se trata de um maluco. Mauro Cid é homem de confiança do Jair Bolsonaro, homem que acompanhou os 4 anos de um governo que foi praticamente todo o tempo um governo de crise. Então, Mauro Cid, mais do que um bolsonarista aloprado, neste caso nós estamos falando de alguém da cozinha do presidente da República que tem informações valiosas para revelar e eu acho que ele vai acabar revelando muito em breve. Tiago? Olha, Luciana, o que eu espero de qualquer investigação, né, policial, de qualquer processo em tramitação na justiça, é que seja através desse processo possível chegar à verdade. Quem cometeu crimes, quem não cometeu, quem sabia de determinados acontecimentos, quem não sabia, se alguém deu ordens para Mauro Cid adulterar o cartão de vacina de Bolsonaro, quem foi que deu ordens, o presidente estava ciente ou não estava. Na verdade, nós ainda não conhecemos. É isso que vai ser, espera-se obter ao longo do processo de investigação. Agora, o meu desejo é que a verdade venha à tona. Mas, infelizmente, nós temos um histórico longo na política brasileira, de ajudantes de presidentes, de ministros que buscam blindar. Lembremos aqui que nos casos de corrupção do PT no governo, o único que falou que Lula sabia dos casos de corrupção foi Antônio Palocci. Todos os outros blindaram o presidente Lula de todos os casos de corrupção que
que tivemos na Petrobras, em tantos escândalos de estatais. Tem gente que até hoje diz que o sítio com os pedalinhos, com os nomes dos netos do Lula, não era do Lula, era de um amigo, que a reforma no triplex comandada por Marisa Letícia não era um triplex do Lula, era de um amigo. Então, infelizmente, esses seguidores fiéis de personalidades, de líderes políticos brasileiros, são capazes de inventar qualquer tipo de mentira para blindar essas pessoas. E não duvido que esse seja também o caminho, né, dos seguidores fanáticos, dos ajudantes de Bolsonaro, nas eventuais irregularidades que ele tenha cometido. Em todos os casos, o que eu defendo e sempre defenderei é que a verdade venha à tona, aqueles que foram culpados, que cometeram crimes no país, seja crimes, né, como a adulteração da carteira de vacina, né, ou ali caso de grande corrupção, que inclusive no caso de governo Bolsonaro tivemos casos de corrupção, que a verdade venha sempre à tona e que qualquer criminoso, qualquer culpado, seja ele Bolsonaro, seja Lula, seja amigo de Bolsonaro ou amigo de Lula, que seja punido por isso e que o processo não seja depois anulado, como infelizmente vimos nos casos de corrupção do PT. Eu nem gosto de botar lenha na fogueira, mas Tardelli, sobrou para você agora. Dá para fazer essa comparação que o Thiago fez aí, essa possível blindagem, então, por parte de Mauro Cid ao governo Bolsonaro com as denúncias anteriores relativas ao ex-presidente Lula, ou então, agora, presidente Lula, ex-presidente na época? Não há nenhuma possibilidade desse espelhamento, nenhuma. Primeiro porque os casos do presidente Lula foram julgados. É pelo menos estúpido, para dizer um mínimo, dizer que os pedalinhos que estavam lá implicava a propriedade da chácara ao presidente Lula. A questão do triplex foi exaustivamente julgada. Esse triplex jamais seria do presidente Lula, até porque ele era parte da massa falida da própria construtora. Não dá para a gente fazer esse tipo de... Isso é uma grosseria, como me perdoe a expressão, é uma tentativa desesperada de querer jogar no balaio coisas que não são iguais. O que nós temos é um presidente que saiu do seu mandato com graves acusações e que essas acusações agora estão aparecendo. Ele imaginou que fosse ser reeleito e não ter nenhum desses sabores. Mas tem que explicar a joia, sim. Tem que explicar os genocídios do Yanomami, sim. Tem que explicar essa história grotesca da falsificação de um cartão de vacina, que reflete muito do que é o respeito que se tem, que se tinha, até pelo próprio SUS, que gerenciava toda a vacinação no Brasil. O que eu costumo dizer, já disse agora, momentos atrás aqui, volto a repetir, é que o depoimento do Mauro Cid é um depoimento que, para o Bolsonaro, está, assim, colocando o Bolsonaro na alça de mira. Bolsonaro tem muito mais a temer do que o próprio Mauro Cid. Mauro Cid é só um ajudante de ordens, certo? O Bolsonaro não. O ministro Euri Zavascki, o saudoso ministro Euri Zavascki, tinha uma frase: estão puxando a pena e está vindo a galinha. O que nós temos que ter agora é profissionalidade na investigação. Essa profissionalidade se perde com paralelismos que não podem ser feitos. Não há descondenação, não há lobbies de passação de pano, não existe isso. O que existe foi um provimento da Suprema Corte do país. Ora, se a Suprema Corte não vale, vale quem? O ministro, o juiz, o senador da Lava Jato? O procurador que foi cassado? Ora, por favor, a gente precisa respeitar um pouco as instituições do Brasil. Há uma Suprema Corte que funciona, está funcionando e funcionando bem. Só que a Suprema Corte não é a Suprema Corte que agrada quando nos condena, quando nos absolve, e nos desagrada quando condena alguns dos nossos amigos. Não é por aí o julgamento. Ou a gente amadurece e cresce, ou esse debate vai ficar muito raso. Quer falar, Thiago? Eu juro que eu joguei lenha, mas eu não esperava que o nosso doutor Tardelli ficasse... Tô na fila, tá? Tô na fila depois do Thiago. Tudo bem. Vai lá, Thiago. Luciana, acho que a fala do Tardelli, que eu respeito muito, mostra o quanto que nós temos ainda de números brasileiros com políticos de estimação e que passam pano para aqueles líderes políticos que eles admiram.
O que nós vemos aqui, a defesa enfática que ele fez do presidente Lula, né, alguém ali intocável que nunca cometeu nenhuma irregularidade na vida, é parelho, a meu ver, do que Mauro Cid pode ser capaz de fazer em relação ao Bolsonaro. O que nós temos que ter é brasileiros que defendam as instituições, como o Tardelli falou, mas inclusive para criticar as instituições quando elas falham, porque essas instituições são formadas por pessoas. E se Tardelli desconhece lobbies em Brasília para mudar decisões judiciais, desculpa, o desconhecimento é uma inocência muito grande, porque o que mais vemos aqui em Brasília é senadores oferecendo jantares para ministros do STF, presidentes da República indo assistir jogo de futebol na casa de presidente do Supremo. O que vocês acham que acontece nesses jantares e nesses jogos de futebol onde o presidente da República assiste junto com o presidente do STF? É lobby para buscar influenciar decisões judiciais a seu favor. No caso do Deltan Dallagnol agora, nós vimos o ministro Benedito, relator do caso do Deltan, foi aquele que na posse do Alexandre de Moraes no TSE, disse para o Lula que está em casa. O que está em casa, ministro Benedito? Qual é o caso que você está falando com o Lula que está em casa? Por que você tem que prestar contas para o Lula em relação a qualquer coisa que você faça no TSE? Você é um ministro que deveria ali agir com idoneidade em relação a qualquer caso, seja do Lula ou seja do Bolsonaro. É essa a ótica de quem defende as instituições. A ótica de quem defende as instituições não é aquela ótica de que se é do Bolsonaro culpado ou do Lula é inocente ou vice-versa, mas sim aquele que diz que qualquer um que tenha cometido crime neste país tenha que pagar pelos seus crimes e aqueles que os ajudaram têm que fazer a mesma coisa. É essa a minha visão. Agora, infelizmente, não é essa visão que prevalece. Como eu disse, eu infelizmente imagino que Mauro Cid irá proteger Bolsonaro, porque nós temos no Brasil inúmeras pessoas com cargos, como tinha Mauro Cid ou não, que defendem seus políticos de estimação. E é para acabar com essa prática aqui no Brasil que eu estou na política hoje. Ô Tiago, desculpa, Poit, eu sei que você quer falar, mas eu tenho que passar de novo aqui para o Tardelli, porque eu espero que a gente resolva isso e não vá diretamente para o pessoal, mas assim, as acusações são muito graves, inclusive quando você traz aqui acusações, ô Tiago, ou suposições em relação ao ministro Benedito Gonçalves, mas no que se trata do Tardelli, eu vou dar aqui o direito que ele fale por alguns segundos também, depois eu passo para o Poit. A questão não está, me parece, posicionada corretamente. Ninguém defendeu o ex-presidente, o atual presidente Lula, e ninguém acusou de antemão o ex-presidente Bolsonaro. O que a gente está dizendo é o seguinte: o provimento da Suprema Corte precisa ser respeitado. Se nós não respeitarmos o provimento da Suprema Corte, nós vamos chegar... Chegou o 8 de janeiro exatamente por causa disso. Nós tivemos o 8 de janeiro, querido, exatamente porque a Suprema Corte foi satanizada por pensamentos assim. Nós não tivemos o 8 de janeiro de graça. Nós precisamos descer dos pedestais da arrogância e dizer, olha, a Suprema Corte decidiu, esse assunto está encerrado. Senão nós nunca vamos andar para frente. O 8 de janeiro veio porque o país, o Brasil, permitiu que se vulgarizasse a decisão da Suprema Corte. Nós não podemos, de novo, incorrer nesse erro em relação ao Deltan Dallagnol, que foi condenado pelas mesmas unanimidades que ele tanto defendia. Um dos condenadores de Dallagnol é o ministro mais leal ao Bolsonaro. O que o Dallagnol sofreu daquilo que ele tanto defendeu, que é a afirmação da ficha limpa. Então, nós não podemos espelhar coisas que não são espelháveis. Nós temos que investigar o Jair Bolsonaro, dando a ele todas as garantias constitucionais existentes para toda e qualquer pessoa que está investigada no Brasil. Mas nós não podemos transformar o Jair Bolsonaro numa história assim. Ele é mártir daquele que foi o descondenado. Eu odeio essa expressão descondenado. Porque ela não existe, ela não significa rigorosamente nada. Porque nós vamos estar diante, logo, logo, de um desabsolvido. E aí, como é que vai ficar? Não podemos chegar a esse ponto. Vamos racionalizar o debate e respeitar profundamente a Suprema Corte, que é a nossa Suprema Corte, aquela que vai dar a última palavra do direito.
Muito bem, Poit e Juliano, vou passar para você bem rapidinho, tá? Considerações bem rápidas para a gente seguir para um tema muito importante também aqui. Tardelli, né, você que é meu colega aí, posso dizer até amigo, né? Postei a foto de Brasília, você já falou que eu tô bem apessoado na foto aqui. Tá um gato para a foto. Então, só para trazer um pouco mais panos quentes, mas é óbvio que esse disclaimer vem logo de uma coisa que eu discordo de você. Porque eu vou endossar um pouco mais as palavras do Thiago, e acho que o ponto aqui, Tardelli, são as instituições. Eu também sou um cara que acredito que a gente tem que fortalecer as instituições, respeitar as instituições, mas a gente não pode tapar o sol com a peneira e não questionar. O STF não é um lugar de deuses ou semideuses, né? Ou acham que são maior que Deus, inclusive. Alexandre de Moraes não é o imperador do Brasil e nem alguém com poderes divinos. Neste grande debate, a gente até falou sobre isso, e você mesmo, Tardelli, a gente falou no grande debate, poxa, mas será que a prisão do Anderson Torres está correta, não está? Será que as decisões do STF não estão sujeitas a erros também? Então, acho que o questionamento aqui, assim como o Thiago colocou, presidente Lula e Bolsonaro tem que ser julgado, tem que ser investigado da mesma forma. Não estamos comparando o crime de um e de outro, mas os crimes cometidos têm que ser julgados. Agora, a gente achar, né? E eu não acho, o presidente Bolsonaro pode ter cometido erro e tem que pagar. Agora, a gente achar que o STF é supremo, falou e acabou e a gente não pode questionar, eu acho ruim. Por isso, reforço essa posição de um brasileiro questionador. Mesma coisa, achar que o presidente Lula, achar que Sérgio Cabral, achar que toda essa turma que foi inocentada, descondenada, ou o termo técnico quiser, por erros jurídicos e não porque são inocentes, e sim porque tirou de um tribunal e mandou para o outro, falar que toda a investigação estava errada e o único sábio e correto é o Lula, não dá. Pega o livro lá da Malu, que eu sempre cito aqui, a organização, agora com contraponto do livro do Emílio Odebrecht, essa briga, mas aí tem coisa. Então, só, Lu, reforçar o perfil questionador. Não é porque tem uma instituição e porque, não, o cara falou, tá falado. Gente, 210 milhões de brasileiros, uma canetada vai decidir tudo? Cadê a democracia, né? Isso é porque eu queria falar rápido, tá, gente? Juliana. Eu vou tentar ser rápido, prometo. Bom, primeiro é o seguinte, gente, eu não concordo com tudo que o Supremo Tribunal Federal decide, mas o que os meus amigos do Novo estão fazendo aqui é algo muito perigoso. É colocar na vala comum todo mundo. A política não presta porque os políticos são corruptos, o Bolsonaro e o Lula ninguém presta. O Supremo Tribunal Federal está cooptado pelos jantares aqui em Brasília. Sabe onde é que isso leva, pessoal? Isso não leva para que alguns do Novo, eu sei que são simpatizantes, para nenhum tipo de anarcocapitalismo, não. Isso leva para um Estado autoritário. Quando as pessoas não confiam em ninguém, não confiam no STF, não confiam nos políticos, não confiam nas instituições, sabe o que substitui as instituições? A força, o exército, ditaduras. É assim no mundo todo. Então, vamos ser um pouquinho mais cuidadosos, né? Porque eu entendo, eu também sou um homem da política, eu sou presidente do PSOL, sou dirigente partidário. Eu sei que na política a gente faz algumas simplificações, mas para que o nosso espectador aqui tenha um pouco mais de noção do que está em debate aqui, não dá para colocar certas coisas no mesmo saco. Bolsonaro é um genocida. Tinha um projeto de morte, de extermínio do povo indígena Yanomami. Não deixou que chegasse oxigênio em Manaus. O sujeito estava autorizando propina na vacina comprada da Índia, $1 por dose. Se encontrou 39 quilos de cocaína no avião presidencial. O projeto era passar boiada, era destruir tudo. Por favor, que vocês queiram fazer oposição ao Lula é do jogo democrático, mas nunca, jamais coloquem Lula e Bolsonaro na mesma prateleira, porque isso é desonesto do ponto de vista intelectual, tanto quanto é desonesto colocar a delação do Palocci, que tem a quantidade de provas equivalentes a uma nota de R$3, ou seja, nenhuma, porque ele disse que o Lula sabia, não provou de forma alguma uma delação que foi usada de forma canalha pelo Sérgio Moro na eleição presidencial de 2018, colocar isso com as graves suspeitas que pesam sobre o Bolsonaro. Então vamos tentar colocar o debate em termos um pouquinho mais sérios para que a gente possa também não subestimar a inteligência do nosso espectador.